Meu nome é Flávio Milak, uns dizem que é Milach, que é um nome alemão, e a minha profissão, eu fui militar a vida inteira, né? Hoje eu estou aposentado, no exército se chama reformado, e desde quando eu casei com a minha esposa, eu posso dizer que eu era um cara ateu, e casei com uma pessoa que era extremamente religiosa. Só que para conquistar essa minha esposa, eu tive que dizer que eu também era ligado à igreja, porque senão provavelmente eu iria perdê-la. Então, como eu amava demais, eu pensei, eu tenho que entrar na dela. Então eu comecei a ir à missa com ela, entendeu? Mas quando eu casei, eu abandonei totalmente, porque aí eu já tinha conquistado ela. E ela durante 13 anos lutou para que eu me voltasse para o lado da igreja. E 13 anos depois eu tive a oportunidade de participar de um encontro de casais e eu mudei a minha cabeça totalmente. Vindo à igreja, ao lado da igreja tinha um colégio que era um colégio cristão e nós colocamos as duas filhas que nós tínhamos nessa escola, que hoje é a Escola São Francisco, só funcionava ali na Gonçalves Chaves. E elas tiveram a formação inicial delas toda nessa escola. E foi muito bom, o trabalho que a escola fez com elas foi sensacional. Basta dizer que as duas são jovens assim, muito inteligentes, as duas entraram na faculdade com 16 anos, as duas se formaram com 20 anos, né, e sempre nos primeiros lugares. E aí a mais velha resolveu fazer um mestrado em Porto Alegre, né, porque ela achava que lá a pesquisa que ela queria fazer lá tinha essas condições, e dali ela foi indicada para fazer um doutorado nos Estados Unidos. Então ela foi lá por 2 meses, voltou e disse que era isso que ela queria, e aí ela morou 4 anos e pouco nos Estados Unidos, terminando esse curso. Ao terminar o curso, eles davam um prêmio ao melhor aluno de doutorado nos Estados Unidos todos os anos. Os 20 primeiros, esse foi o 21º prêmio. Os 20 primeiros tinha ganho somente homens americanos. Então ela foi a primeira mulher sul-americana de um país de terceiro mundo, que era o Brasil. Então ela disse, país, tiver que se violentar, mas tiver que dar para mim. Então ela ganhou esse título da melhor aluna de doutorado. E hoje ela mora lá nos Estados Unidos, o marido dela também é pós-graduado, também, os dois na área de agronomia, mas eu me lembro assim do que ela é hoje nos Estados Unidos, o que representa. Ela coordenou 1000 pesquisadores no mundo, né? E agora ela se aposentou e a ONU contratou para que ela fosse fazer um trabalho na África para tentar levantar o continente americano. Ela está lá para ensinar eles a plantar principalmente trigo, milho e soja, que é uma área que ela domina muito, embora também domine aveia, que é onde ela fez o doutorado dela, foi em aveia. E assim a vida dela lá. Tem 3 filhos, uma menina que está terminando o doutorado agora e 2 gêmeos netos, com 21 anos, fizeram engenharia aeroespacial e já estão contratados pela NASA. E quando eu fico pensando assim, aonde eles chegaram, e eu me lembro que tudo começou no Colégio São Francisco. Aqui eles deram os primeiros passos, aqui começou a vida deles, aqui eles viram o que eles queriam da vida. Então eu acho que a escola contribuiu muito para a formação deles, para chegarem aonde chegaram, né? Então isso aí para nós é como pai e mãe, embora eu tenha perdido a minha esposa no ano passado, mas foi uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Eu me lembro muito quando as gurias entraram na Escola São Francisco, inclusive foi uma coisa assim que
as irmãs permitiram que elas entrassem. Na época, nós tentamos colocá-las na escola pública em Pelotas e só aceitavam elas com 7 anos. Mas eu fiz um trabalho com essas gurias desde os 2 anos de idade e elas, com 3, 4 anos, elas liam jornal, elas liam muita. Eu mesmo alfabetizei as gurias. Então, elas para entrar numa escola onde elas teriam que começar lá do zero, isso certamente não iria trazer uma alegria para elas nessa parte de estudo, entendeu? Porque tudo isso elas já tinham conhecimento. E aqui na Escola São Francisco as irmãs aceitaram, fizeram um teste com as duas e aceitaram, porque elas eram as mais novas da escola, mas eram as primeiras alunas da escola, embora sendo as mais novas. E eu e a minha esposa resolvemos apostar tudo na educação delas. Nos empolgamos de tal maneira que eu vinha na Escola São Francisco e via assim que não eram muitos pais que vinham aqui dar apoio para os seus filhos, né? Eu sei que as pessoas trabalham, têm dificuldade, né? Mas o reconhecimento que a escola dava quando os pais aqui chegavam, eu dizia para minha esposa, um de nós dois, nós não vamos faltar a nenhuma reunião, porque isso é importante para a formação deles. E realmente, nós nunca faltamos a uma reunião aqui na São Francisco. E éramos recebidos carinhosamente assim pelos professores, pelas irmãs, e granjeamos uma amizade muito grande com as pessoas aqui dentro. Eu acho que isso aí é fundamental. Se os pais não apoiam os seus filhos no estudo, dificilmente eles vão acreditar que aquilo ali é uma coisa boa, né? Se um pai quer que o seu filho jogue futebol e nunca for a um campo de futebol para dar apoio, lógico que daqui a pouco ele desiste. Então, eu acho que na escola é a mesma coisa, a gente precisa apoiar essas crianças na escola. E elas chegaram onde chegaram, hoje a mais nova mesmo está num congresso de cirurgia bariátrica em Foz do Iguaçu. Agora de manhã eu falei com ela, né? E ela disse, pai, hoje tem umas palestras maravilhosas aqui. Então, eu acho que isso aí começa lá nos primeiros anos. Se a gente quer que os nossos filhos cheguem aonde a gente sonha, né? A gente muitas vezes, pai e mãe, tem que sonhar por eles, porque eles não sabem o caminho que vai se abrir futuramente. E o papel do pai e da mãe é exatamente esse, a gente orientá-los para que eles possam descobrir esses caminhos onde hoje as nossas 2 filhas chegaram. E isso eu agradeço muito. Sempre que eu passo na frente da escola, eu olho e eu digo assim, aqui tudo começou, né? E isso é gostoso, né? A gente reconhecer isso aí. Eu reconheço muito. Legal, então vamos falar um pouco sobre o futuro depois, né, delas, que depois foram para o ensino médio e depois universidade, e aí depois chegou o mestrado, o doutorado e a vida profissional. Bom, as gurias saíram da escola, daqui da escola, depois foram estudar o último ano no Colégio Pelotense e depois fizeram vestibular. Elas tiraram com 16 anos, elas entraram em primeiro lugar nos cursos delas, as duas. As irmãs, eu disse para as irmãs, será que as nossas filhas vão conseguir passar nesse vestibular? Eu me lembro que a irmã Ondina disse assim para mim, se as gurias de vocês não entrarem nesse vestibular, vai ser horrível para a escola, porque elas são as nossas melhores alunas. Então, e elas realmente passaram em primeiro lugar. E depois concluíram a faculdade com 20 anos de idade. Isso é muito, tem gente que entra na faculdade com essa idade. Elas terminaram a faculdade com essa idade. E aí depois, eu me lembro que a mais velha chegou e disse, pai, eu gostaria de fazer um estudo nos Estados Unidos, mas para isso eu preciso ir fazer um mestrado em Porto Alegre. E eu não sei se tu vai ter dinheiro para me sustentar lá. Eu disse, não, filha, não vou ter, mas a gente vai dar um jeito. E aí ela foi para Porto Alegre e a Universidade do Rio Grande do Sul recebeu
7 bolsas de estudo. Então eles resolveram escolher os alunos que entraram para fazer o mestrado, qual deles poderia ganhar essa bolsa. E ela disse, eu acho que eu vou ganhar porque minhas notas ganham de todos. Mas aí eles resolveram escolher apenas, em vez de 7 bolsas, chegaram só 3. Quem nós vamos premiar? Tinham 3 homens casados. E aí o reitor da universidade disse assim, vamos ajudar os casados. E um professor chegou e disse, não, a nossa universidade é uma universidade que tem uma cabeça um pouco diferente, nós vamos ter que apostar nos melhores. Vamos ver entre eles quem tem as melhores notas no curso de formação deles na faculdade. E a nossa filha entrou em primeiro lugar e ela ganhou uma bolsa, então eu só tive que gastar para instalar em Porto Alegre, comprar cama, colchão, aquele negócio todo, e aí depois, a partir dali, foi por conta dela, que a bolsa sustentava ela na faculdade. Quando ela terminou o mestrado e foi um destaque dentro da URGS, a URGS disse assim, essa menina merecia ir para os Estados Unidos. Eles então indicaram que ela fosse aos Estados Unidos. E ela esteve lá por 2 meses para ver se ia se adaptar. Aí os orientadores, que seriam os 2 que trabalhariam com ela, gostaram muito do trabalho dela e ela então veio ao Brasil, se despediu da gente e quando ela saiu a gente viu que ela nunca mais retornaria para casa. E aí ela foi para os Estados Unidos, morou 4 anos e pouco, depois ela era noiva de um rapaz de Porto Alegre que também fazia doutorado nos Estados Unidos e eles então resolveram casar lá nos Estados Unidos, no civil, e vieram casar no religioso em Pelotas. E a partir dali eles voltaram aos Estados Unidos e hoje moram já há uns 14 anos, 15 anos que eles estão morando nos Estados Unidos. E ali as crianças estudaram todo o tempo, né? E a guria nunca perdeu o português, né? Embora só fale em casa, só fala inglês, não? Mas os guris já perderam um pouco. Mas eles, quando vêm no Natal, a gente consegue conversar, mas eu noto que eles têm uma certa dificuldade. E hoje, a gurizada toda, ela está super bem. E eu, sempre que eu passo por aqui, que o meu barbeiro fica aqui perto, sempre que eu passo por aqui, eu me lembro. Tudo começou aqui. Então, eu digo assim, quantos pais, às vezes, passam na frente da escola e acham que é uma simples escola. Não, a escola, ela poderá abrir portas que a gente não imagina. Quando ela recebeu o curso, o prêmio de melhor aluna de doutorado, veio a maior autoridade agronômica do mundo entregar o prêmio para ela. Tinha 3.000 pessoas no auditório para ver ela receber esse prêmio. Quando ele entregou o prêmio para ela, ele disse assim, eu vou lhe fazer 2 perguntas. E a senhora responda não para mim, responda para esse público que está aí lhe admirando aí por a senhora ganhar esse prêmio. Por que você acha que chegou até aqui e atingiu esses objetivos? E ela chegou e disse assim, doutor, na vida a gente tem que atravessar muitos rios se apresentam na nossa vida. E para ultrapassá-los, nós temos que utilizar pontes. E somente essas pontes vão fazer a gente chegar no objetivo final, que é onde eu ganhei esse prêmio. E a senhora atravessou muitas pontes, ela disse assim, muitas pontes, muitas delas. E ela chegou e disse, ele disse, gostei dessa comparação que você fez. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, e essa pergunta eu gostaria que a senhora respondesse para mim, porque eu vou levar isso para a minha universidade e vou levar para a minha casa, porque eu também tenho em casa 3 filhos, e eu gostaria de levar essa resposta, porque eu acho que essa resposta, eu estou esperando que seja algo que vai ser muito bom para a minha vida também. Ele que é uma pessoa que é a maior autoridade na área agronômica do mundo, ele chegou assim, de todas essas pontes
qual foi a mais importante que a senhora ultrapassou? E ela chegou e disse: sem dúvida nenhuma, doutor, a ponte mais importante foi a criada pelos meus pais. Sem essa ponte, eu não teria chegado até aqui. Então, eu acho que os pais precisavam valorizar muito as escolas, porque é ali onde tudo começa. Se minha filha hoje é um sucesso no mundo, ela vai vir agora, foi convidada para dar uma palestra na COP30, ela foi convidada para falar sobre a importância do agro para os deputados federais. Ela veio num avião fretado dos Estados Unidos, ela chegou às 9 horas em Brasília, e das 9 às 10 ela falou para 500 e poucos deputados. E quando ela terminou, eles levantaram, aplaudiram, todos eles aplaudiram, ela em pé. E ela mostrou para eles a importância do agro, que o agro nos Estados Unidos é tudo. Se alguém nos Estados Unidos for contra o agro, essa pessoa acha que é banida dos Estados Unidos. E ela disse que o Brasil precisa apostar nisso aí, porque é o que sustenta o mundo. Agora ela está indo para a África para tentar levantar aquele povo que morre de fome. E ela vai lá para tentar ensiná-los a plantar. E ela diz: pai, o terreno que tem na África é igual ao do Brasil, é o mesmo. Se nós aqui plantamos trigo, milho, soja, eles podem plantar. E aí eles vão acabar com essa miséria. Pai, eu não posso ver isso. Eu, quando olho para a televisão e vejo um povo comendo com a mão e não tendo o que comer, mas é de chorar vendo aquilo ali. Então eu estou indo para lá, eu vou dedicar 3 anos da minha vida para que esse povo possa se reerguer. E o meu esposo vai ver as crianças termina agora a faculdade, e então aí ele vai lá para morar comigo. Eu vou morar em Nairobi e vou ficar 3 anos. O meu esposo vai ficar 2 anos e meio comigo só, meio ano ele tem que ficar com as crianças. Então, eu disse para ela que eu vinha na escola. Ela disse: pai, diz para eles, diz lá para eles que lá tudo começou. Se eu não tivesse passado por lá, não sei se eu teria chegado onde eu cheguei. Então eu fui muito bem orientada para chegar onde eu cheguei. Então por isso que eu vim hoje aqui com muita alegria, porque a minha filha está em Foz do Iguaçu. Eu tenho aqui no meu celular e botei: filha, estou indo na tua escola para conversar com o pessoal de lá. Ela disse: pai, que legal, é a minha escola do coração. Então, uma pessoa que hoje atingiu o nível que atingiu, trabalha com um dos maiores profissionais de Pelotas, né? E agora mesmo, ontem, ela recebeu, quando ele chegou em Foz do Iguaçu, uma pessoa que pesava 212 quilos foi consultar com ela e disse: me ajuda porque eu estou com medo de morrer. E ela chegou e disse: se tu for obediente a tudo que nós tensionamos fazer contigo, tu vai chegar lá. Pois ele mandou para ela ele participou domingo agora de uma corrida. Ele correu 4 quilômetros, ele pesava 212 quilos. Olha onde ele chegou para conseguir correr. E ele mandou um recado para ela, assim: cheguei na corrida, não fui dos últimos lugares, saí na frente de muita gente, e eu devo tudo por tu teres acreditado que eu poderia chegar onde eu cheguei. Então, se hoje eu tenho 2 filhas que chegaram onde chegaram, a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer: onde tudo começou. A gente tem que ser reconhecido essas coisas. Quando a gente não reconhece as nossas origens, a nossa história não tem um valor muito bom.